tudo bem com vocês? Eu sou a Andrea, diretora de marketing comercial da Preâmbulo Tech, e hoje tenho o maior prazer em estar gravando esse case aqui com a nossa cliente, a doutora Isabela Ricker Cury. Ela é sócia fundadora do Ricker Cury Advocacia e da startup Smart Law. Ela também é mestre em Direito das Relações Sociais pela PUC São Paulo. E eu estou super feliz em fazer esse case aqui com ela hoje, para apresentar aqui na Fenaló. E o nosso tema de hoje é gestão com workflow, o que muda? Então, nós vamos hoje, nessas 30 minutos que nós temos aqui, conversar um pouco sobre como foi a transição, né, no escritório dela para o gerenciamento de processos de negócio, né, com workflow, baseado em workflow, né? Então, a gente vai começar esse case, essa apresentação para vocês, falando um pouquinho, né, do que é o workflow. Antes disso, eu gostaria de saber se você quer complementar com alguma coisa. Isabela, esqueci de, na apresentação ali, comentar alguma coisa, ou podemos seguir para o nosso conceito de workflow? Olá, André, eu agradeço a Preâmbulo Tech, a Fenaló, por essa oportunidade. Eu gostaria de complementar, se você me permitir, né, que eu acho bastante importante dizer que tudo que a gente vai abordar aqui no case se aplica tanto para escritórios de advocacia quanto para a organização do jurídico interno de empresas. O workflow é a sequência de passos necessários para automatizar processos de negócio, de acordo com um conjunto de regras definidas. Então, ele permite que as etapas, as tarefas, sejam transmitidas de um profissional para outro dentro do escritório ou dentro do departamento jurídico. O BPMN, que a Andrea vai falar aí com certeza mais um pouco, é uma notação para a modelagem de processos de negócios. Notação é uma representação gráfica de elementos de determinado campo do conhecimento. Por exemplo, música, lógica, matemática, química. E é engraçado falar de tudo isso quando a gente fala de direito, né? Em nosso caso, é a representação gráfica do workflow. Então, nesse tema que eu e a Andrea vamos conversar hoje, a notação são os desenhos em que cada tarefa responsável está num quadrado seguido por flechas que indicam o que deve acontecer na operação depois da tarefa anterior ser cumprida, com a visualização de todas as bifurcações e possibilidades. Por exemplo, para uma sentença publicada, nós criamos o workflow do Ricker Cury com a Preâmbulo Tech, indicando a análise de cabimento de embargos de declaração, sentença da análise, inserção da análise no CPJ e sistema do cliente, revisão de provisionamento, comunicação ao cliente sobre a alteração do provisionamento, agendamento do prazo dos embargos de declaração mesmo, propriamente dito, agendamento do prazo de apelação, agendamento da nova avaliação de alçada para negociação de acordo, envio do caso para a equipe de negociação do Ricker Cury e assim por diante. Tudo isso no workflow e automatizado no CPJ. Em outras palavras, o BPMN estabelece um padrão para representar os processos operacionais de forma gráfica, por meio de diagramas. O ideal, Andréia, é que os processos sejam modelados a partir de uma visão ponta a ponta. Isso significa enxergar os processos operacionais de uma forma holística e compreender que o resultado é fruto do engajamento entre diversos departamentos da organização, e não apenas de um único setor, com o objetivo de gerar valor para o escritório ou para o departamento jurídico e para o cliente externo ou interno, e promover uma experiência realmente positiva. Bacana, nossa, excelente introdução aí, Isabela, obrigada. Eu complementaria só colocando um workflow assim, não sei se você concorda comigo, antes de eu começar a te fazer as perguntas ali, que eu preparei, né, para a gente hoje fazer nesse case aqui, falar um pouco mais sobre o teu escritório, toda essa forma de gestão e mudança e tudo mais. O workflow, então, você considera que é a chave, então, para otimizar rotinas, fluxos e procedimentos, principalmente para quem busca gestão de alta performance e inovação na operação, como você falou aí, tanto para escritório quanto para departamento jurídico? Eu considero que é a chave. Através do workflow, a gente pode fazer os encadeamentos
e a gente consegue uma gestão de qualidade e até um upgrade de governança organizacional. Ah, bacana. Então, inicialmente, exatamente como a Isabela falou, né? A gente fez os desenhos dos fluxos, né? No nosso caso, a gente utilizou essa metodologia que ela comentou aí, o BPMN, né? E na sequência, o motor do workflow do CPJ, né? Esse motor está dentro do CPJ hoje, o nosso software jurídico, que faz toda essa gestão do escritório e de departamentos jurídicos, aonde ele processa esses fluxos. Fazendo o quê? Dando vida ao desenho, que a Isabela comentou, e entregando as tarefas aos usuários. Uma vez cumprida essa tarefa, o motor do workflow, ele entra em cena novamente e analisando o fluxo, que a Isabela comentou, todo esse desenho, né? Ele decide para quem deve ser entregue a próxima tarefa, aonde é minimizado a necessidade de treinamento sobre as particularidades de cada carteira. Esse é um dos benefícios que o workflow traz, além de, claro, toda a automação que tem por trás dessa operação, né? E já os gestores, eles passam a assumir uma posição mais ativa no monitoramento da operação, através do quê? De indicadores e propondo melhorias contínuas. Então, sai daquela forma de gestão mais tradicional, que é emite relatório, olha a agenda, olha painel e toma as decisões, as pessoas envolvidas na operação, para que o próprio workflow, ele comece a entregar essas tarefas e as pessoas simplesmente cumpram, né? E o gestor, por sua vez, ao invés dele ficar lá, mandando um e-mail, ligando, mandando WhatsApp, perguntando como é que está o andamento de cada tarefa, ele fica no painel de controle, olhando e monitorando como é que está toda essa operação. Então, isso é possível quando você adota uma ferramenta, né, uma tecnologia como essa, dentro de uma operação. E aí eu te faço já a primeira pergunta, então, Isabela. Falando de workflow, falando de toda essa forma de gestão, né, de forma com mais automação, como que foi esse processo de transição? Eu sei que o escritório ele já vinha num processo bastante de evolução, né, e bastante já maduro, digamos assim, na forma de gestão e de automação, pensamento de automação, né, e de workflow e mapeamento, enfim. Mas como que foi para vocês colocado em um sistema que tem já essa tecnologia, esse workflow, né, como motor dentro do sistema de gestão que é o CPJ? É isso aí, André. Assim, o Wikicure, desde 2016, já tinha no seu DNA a gestão do processo operacional de forma automatizada, bem como você disse. A gente já trabalhava com manuais e com POPs, procedimento operacional padrão, para todos os advogados em todas as equipes e o financeiro, inclusive. A automação de fluxos passou a ser uma realidade para a gente com o implemento dos workflows do CPJ. O processo de transição para o gerenciamento através do workflow, para dar certo, exige a dedicação e o envolvimento intensivo de todos os participantes do escritório. E foi isso que aconteceu. Não é possível desenvolver essa metodologia centralizando a construção de tudo isso em poucos profissionais, por exemplo, só os que estão na controladoria, só os gestores. Então, a gente não fez isso. A gente descentralizou. A gente utilizou a metodologia BPMN para desenhar todos os fluxos de trabalho com a participação de quem estava lá na ponta. Foi necessário a gente identificar todas as hipóteses e as situações de cada processo operacional. Por exemplo, a gente identificou as etapas e tarefas, desde o recebimento de cada ação, cadastro no sistema, lançamento dos prazos, envio para protocolo, auditorias internas, em diversos momentos do processo, audiências, análise de viabilidade de acordo, pagamento, enfim, todos os atos processuais e de consultoria e peculiaridades de cada carteira, até o efetivo encerramento da ação ou da consultoria, no judiciário e no cliente. Enfim, tudo. A gente mapeou tudo. Nesse processo inicial de desenho dos fluxos, foi muito importante o envolvimento das equipes. Como eu disse, não só dos gestores, mas de todos os envolvidos no processo operacional, principalmente os usuários finais, que são aqueles que executam as tarefas. A gente teve, Andréa, meses de preparação e de validações, que foi muito importante prestar atenção nessas validações, antes de a gente iniciar a implementação. Então, foi isso. Ah, bacana. E então, como que a gente poderia, assim, colocar para quem está assistindo a gente, né?
trabalhar com workflow, então, me parece assim que a gente faz, o escritório, enfim, né, faz o mapeamento, faz todo esse desenho, utiliza essa metodologia de BPMN, por exemplo, para fazer toda a estruturação em forma de desenho, como você colocou ali, né, e colocar isso para rodar dentro do escritório. Mas aí, como é que a gente faz para não engessar o processo? Né? Como a gente vem com um diferencial aí que é o workflow dentro de um sistema de gestão, que é o CPJ, a gente daí criou algumas formas justamente para não engessar o processo, né? Mas eu queria ouvir você, assim, qual é a tua opinião, né, para que essa tecnologia, essa metodologia, enfim, ela não engesse o processo? Bom, primeiro eu quero explicar por que o processo operacional poderia ser engessado com o uso de workflow. De forma simplificada, Andréia, o engessamento decorre do uso de um workflow genérico, aplicável para todas as carteiras ou clientes ou origens das tarefas. Então, qualquer coisa que seja feita de forma genérica vai engessar. Vou dar um exemplo. Antigamente, trabalhava-se apenas com checklists. As equipes reclamavam que o checklist de todas as tarefas que deveriam ser cumpridas depois do recebimento de uma demanda, ou pedido de consultoria, ou abertura de prazo, engessava a operação. Basicamente porque os checklists costumavam ser padronizados pelos escritórios e pelos jurídicos, sem considerar as peculiaridades de cada tipo de processo. PROCON, juizado especial, trabalhista, civil, criminal e assim por diante. E sem considerar as necessidades de cada carteira de cliente. Então, as equipes precisavam ficar dando ok em dezenas de tarefas que sequer se aplicavam a alguns ou até a maioria dos casos. Além disso, as tarefas precisavam passar por outros profissionais ou equipes internos para validação, sem que isso realmente agregasse valor ao procedimento. Isso gerava perda de tempo e de qualidade na execução das tarefas. Então, se for feito um workflow genérico, vai acontecer exatamente a mesma coisa. A melhor forma de não engessar o processo operacional é começar pelos fluxos menos complexos. E desde o planejamento, prever todas as alternativas e hipóteses que cada processo ou consultoria pode seguir de forma bastante detalhada. É preciso ter visão de todo, e quem for se dedicar a desenvolver o workflow, ter especialidade em processo civil e experiência em contencioso. É necessário desenhar o fluxo ideal, considerando que todos os atos vão acontecer dentro da realidade prevista. Mas, da mesma forma, Andréia, também é necessário pensar nas exceções. Se as exceções estiverem previamente desenhadas, o fluxo vai seguir normalmente, sem cotovelos, em excesso e sem engessar a operação. Um ponto bacana é que os encadeamentos ajudam nos lançamentos automáticos, compondo a operação e garantindo que o processo não fique engessado. O encadeamento nada mais é do que programar condicionais. Por exemplo, se o prazo de agravo de instrumento for cumprido, abre-se automaticamente a tarefa para elaboração e protocolo daquela petição do 1018 do CPC. Se o agravo de instrumento foi dispensado no sistema, esse prazo nem sequer é aberto pelo CPJ. Se o processo engessar, significa que o fluxo está incompleto. Por isso que é necessário fazer vários testes e ajustes antes de efetivamente começar a implementar na prática. Outra necessidade é organizar a estrutura com a utilização de células ou de equipes bem divididas, conforme o critério que o escritório ou o jurídico interno entenderem melhor de acordo com a sua organização. Porque, desse jeito, é possível tratar os prazos de forma bem específica, definindo os profissionais que vão receber as tarefas. E esse tipo de governança também evita o engessamento. A gestão baseada em workflow não gera apenas redução dos cotovelos no processo operacional, mas, principalmente, eu vejo no dia a dia aqui do escritório, gera um aprofundamento nos métodos de organização da estrutura do próprio escritório como um todo. O workflow que no Riquercuri a gente desenvolveu com a Preâmbulo proporciona esse aprofundamento. Quando a gente construiu regras inteligentes para a distribuição das tarefas, se alguma coisa precisa ser modificado,
não vou precisar redesenhar o fluxo todo. Se um cliente muda o procedimento interno e, por exemplo, passa a solicitar que os valores de acordos sejam previamente validados por ele, eu só preciso adicionar mais uma etapa no fluxo já desenhado. Ou se o STJ uniformiza algum entendimento sobre questão processual, quanto a requisitos extrínsecos de recurso, basta uma etapa do fluxo ser modificada ou adicionada. A gente fez os fluxos no escritório com um chaveamento, que é um desvio condicional. E isso permite tratar os casos específicos de forma diferenciada, personalizar as tarefas. Então, mais um exemplo sobre isso. A gente tem uma equipe de advogados dedicada à revisão de teses e de peças processuais. Então, no workflow, a gente faz o transpasse automático das peças processuais elaboradas por um advogado para cada revisor, conforme a gente definiu previamente o que vai ser revisado por cada revisor. Ao mesmo tempo, a equipe de revisão nossa também elabora teses, conforme as alçadas que a gente definiu previamente. Então, os fluxos com chaveamentos permitiram que, se o advogado revisor elaborar uma peça, automaticamente o sistema não vai mandar para ele mesmo a revisão dessa peça, sabe, André? Então, acho que é mais ou menos isso aí. Nossa, excelente explicação aí. A gente poderia, então, para finalizar, né, esse tópico aqui, colocar aqui, para não engessar. Então, ok, a gente tem um desenho de fluxo, mas, na tua opinião, deve ser começado, né, pelos mais simples possíveis, e aí vir com essas tecnologias de encadeamento de eventos, que é essas condicionais que você colocou ali para gente, que tem lá, que tem no CPJ, o chaveamento, que é o desvio condicional também, e mais os scripts ainda que tem também, né? Que são os padrões, né? Para você não precisar ficar treinando também toda a sua equipe. Às vezes, numa dessas mudanças que você colocou aqui e que ocorrem, né? Isso já tem também dentro do sistema ali um script do que é para a pessoa, para o advogado, enfim, para quem está cumprindo a tarefa, para ele cumprir daquela forma. Então, é uma série de tecnologias que a gente colocou dentro do sistema em que você pode trabalhar, colocar a tua operação workflow, mas não deixar ela engessada. Por quê? Porque não é só em cima de um desenho fixo que é trabalhado, e sim com mais esses temperos chamados encadeamento de eventos e chaveamento. Seria isso? Isso aí. Isso ajuda bastante também no processo de integração dos advogados associados novos que são contratados. Exatamente, que bacana, legal. E aí, a outra pergunta que eu te faço é assim, né? Você comentou ali sobre essa estruturação, né, de células, equipes e tal. Então, eu gostaria de saber, assim, com a utilização de células, equipes, é possível tratar os prazos de forma bem específica, assim, definindo os candidatos, né, que é quem vão receber as tarefas? Como que funciona isso aí? Isso aí, Andréia. Com a metodologia de divisão dos trabalhos por equipe, a gente consegue definir os responsáveis por cada etapa do fluxo. E, além de identificar o destinatário da tarefa, a gente cria equipes específicas com base nas necessidades de cada cliente. E isso também nos ajuda a garantir o cumprimento da tarefa pelo responsável, que pode ser delimitado aqui no escritório. A gente delimita por matéria, ou por valor envolvido, ou por qual é o tribunal que vai receber a peça, por cliente, por carteira do cliente, por alçada. Então, como a distribuição das tarefas está previamente definida, sem necessidade de intervenção humana, reduz o risco de direcionamento equivocado ou alguma etapa não ser cumprida. Dessa maneira, a gente consegue construir regras inteligentes aqui no escritório de distribuição de tarefas específicas sem ter que redesenhar todo o fluxo. Por exemplo, se para determinado processo, matéria, o cliente exige a validação antes do protocolo, a gente inclui esse processo numa determinada célula que, após a finalização da peça, o próximo passo é encaminhar a validação do cliente. Apenas depois da validação, segue para o protocolo. O cumprimento das tarefas fica bem mais seguro, André.
Legal. E alguns escritórios, né, alguns outros clientes aí que a gente tem acompanhado, eles têm relatado já, inclusive um outro case que eu gravei com o Dr. Rafael Simini ali para um outro evento, ele comentou que com a utilização de workflow, eles conseguiram, por exemplo, descentralizar as tarefas, né, criando mais setores, inclusive especializados, e outros têm eliminado algumas áreas dentro do escritório, como a de protocolo, por exemplo, né? Aí, no seu escritório, qual que foi o modelo adotado? E quais as principais mudanças que ocorreram na controladoria, por exemplo? Joia. Então, assim, faz algum tempo, André, a gente fundou uma startup jurídica com a marca Smart Law. E nessa startup a gente desenvolve métodos organizacionais para gestão de contencioso, tanto para o Ricker Curi, quanto para departamentos jurídicos de clientes e para outros escritórios. Dentro do nosso escritório especificamente, a controladoria é formada por advogados especialistas em processo civil. E é o que a gente tem recomendado para os nossos escritórios clientes, departamentos jurídicos clientes, que pedem para a Smart Law fazer esse desenvolvimento todo. E com a implementação do workflow endereçado pelo CPJ, a gente passa a ter tempo para focar, a controladoria focar na atuação de quê? De auditoria interna, estudo, análise das alterações de entendimento dos tribunais, em questões processuais, não precisando mais cumprir tarefas repetitivas que podem ser automatizadas. Então, um dos principais benefícios que a gente identificou na utilização do workflow foi o de também retirar as atividades repetitivas e padrão dos advogados que elaboram peças processuais, pareceres, definem estratégias. Cada profissional fica, então, focado, dedicado no que é de sua responsabilidade principal, efetivamente, né? Ou seja, teses, análise de subsídios, aceleração do processo, acompanhamento de perícia, orientação, estudo, pesquisa, memorial, sustentação oral, estudo de jurisprudência. E os advogados responsáveis pela análise dos processos sob o ponto de vista de viabilização de acordo ficam mais focados em definir estratégia de economia para o cliente. A gente não fez alteração na forma de trabalho da controladoria nossa, que já exercíamos, a gente já tinha uma divisão de trabalho e de equipe bastante estruturada, mas a gente pode alcançar maior liberdade e redução de risco, garantindo que todos os passos de segurança estabelecidos no escritório e cada cliente sejam rigorosamente seguidos. É isso aí. Legal. E eu também tenho percebido, assim, e tenho ouvido alguns relatos, né, de clientes que também, após a implementação do workflow, que é o nosso tema de hoje, né, tiveram um aumento de produtividade, na ordem de 30% mais ou menos, né? Aí no seu escritório, já é possível quantificar avanços, assim, em relação à assertividade, à produtividade, qualidade ou redução de custos? André, é sim. A gente teve um aumento de produtividade também em torno de 30% a 35%, a depender da região do país e da estratégia do cliente. A gente também identificou um aumento de qualidade no cumprimento de cada ato processual ou extrajudicial e gestão do aumento de receitas, com atuação direta nisso também dos próprios advogados que elaboram as teses, não apenas da diretoria do escritório. Teve, então, um aumento de envolvimento geral do escritório nisso. E mais importante que a redução de custo, André, tem sido a redução do risco, e é nisso que o workflow mais se destaca. A gente conseguiu identificar avanço na gestão de informação, maior produtividade e, principalmente, qualidade na prestação de serviço. A gente trabalha aqui dentro com um conceito de inovação aberta. Então, na equipe atuam profissionais interdisciplinares, como programadores, especialistas em business intelligence, economista, além dos advogados da equipe de TI e da própria Preâmbulo como parceira. Isso permite que a gente tenha uma melhoria contínua e ter a gestão do processo com foco nos objetivos principais do cliente através do workflow.
Legal, isso é super importante, né? Essa melhoria contínua, né? Não é porque você colocou um workflow, por exemplo, aí, que parou, né? Ele sempre tem que estar sendo revisto, repensado, readequado, e como toda operação do escritório, né? Isso faz parte mesmo, muito legal. Agora, já caminhando para a finalização aí do nosso case, né? Eu gostaria de saber, assim, para você monitorar a operação, né? O que que você... A gente vê as ferramentas de dashboards, né? Para justamente contribuir e melhorar aí essa visualização da operação, né? Por que que você acha que é importante, né, usar os dashboards na operação como um todo, especialmente na controladoria? A gente está vendo aqui no escritório que é importante, não apenas para a controladoria, mas também para todos os gestores. Os dashboards, eles são importantíssimos para que a gente tenha uma visão geral de forma rápida e principalmente on time. Com os dashboards, a gente consegue que a gestão da carteira, a gente consegue visualizar a gestão de cada carteira de forma mais precisa, baseada em dados reais para tomada de decisões estratégicas para o dia a dia e para o planejamento do futuro. A gente consegue avaliar o cumprimento dos prazos, as antecipações, o volume de audiências, controle de reanotações de prazos, os respectivos motivos, tempo médio do processo, e a gente consegue identificar em cada etapa processual em quais regiões do país as medidas judiciais estão atravancadas, para permitir a atuação pontual para aceleração do processo. Também os dashboards auxiliam a gente na jurimetria que a gente está desenvolvendo aí na nossa startup. Legal. E por fim, a última pergunta que eu te faço, e já te agradeço aí por toda a explicação e o detalhamento aí do uso do workflow aí na tua operação, né, no teu escritório, muito legal te ouvir e saber que o nosso, né, que o CPJ, enfim, que o sistema, ele realmente ajuda, te ajudou e ajuda e permite crescimento e melhoras, né, dentro da operação. Mas para finalizar aí, e até pelo momento que estamos vivendo aí de pandemia ainda, né, o trabalho em home office fez diferença a adoção de workflow? Nossa, completamente. O workflow garantiu que o passo a passo que a gente estabeleceu aqui seja seguido efetivamente, mesmo no home office, sabe? Isso nos permitiu tranquilidade quanto ao cumprimento efetivo de todas as etapas, sem a necessidade do acompanhamento presencial, aumentando ainda mais a autonomia da equipe e permitindo que os gestores se dediquem ao que realmente é a função deles, definição de estratégia, orientação técnica e por aí adiante. Então, é isso aí, André, eu agradeço a oportunidade que a Preâmbulo está nos dando de falar sobre o assunto, porque é muito bacana a gente poder debater com vocês um trabalho muito lindo que a gente fez aqui em conjunto e que nos permitiu ter muito mais segurança aqui no escritório. Obrigada. Nossa, eu que te agradeço mais uma vez aí, Isabela. Obrigada mesmo por ter aberto as portas aí, né, e comentado aí comigo e com todos que vão nos assistir aí sobre o uso do workflow, enfim, como essa ferramenta ajudou vocês, né? Vejo que é um escritório bem já inovador, né? Já trabalha com isso, já vem buscando inovação. Então, o CPJ, enfim, o workflow é uma das tecnologias aí que tem ajudado vocês também, mas já no escritório bastante preparado, num momento bastante importante, né? Que é nesse momento de pandemia. Então, já estar preparado para justamente conseguir fazer essa gestão à distância está sendo um desafio para muitos escritórios, né? A gente tem percebido muito isso, então eu fico muito feliz em saber que a nossa solução pôde, né, te ajudar e garanto que a gente vai conseguir te ajudar mais para frente aí em novos desafios que você vai propor para nós. Obrigada mesmo, um abraço grande para você, tá, Isabela? Valeu mesmo. Abraço.